Começa agora o podcast do DCE, produzido pela Gestão Canto de Resistência, o podcast do estudante da UFO que trata de tudo, principalmente de ciência e política. Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao segundo episódio do podcast DCE UFO. Meu nome é Letícia Zardo, sou estudante de História da UFO e faço parte da comunicação do Diretório Central de Estudantes da Universidade Federal de Uberlândia. O tema desse episódio será o processos e perrengues estudantis na UFO, como resolver. E prometemos a vocês que esse episódio vai ser bem mais curto do que o anterior, vai ser mais sucinto, para a gente não ficar se prolongando demais nos assuntos. Participam dessa conversa o pró-reitor da graduação da Universidade Federal de Uberlândia, professor Armindo Neto. Então, olá, obrigado pela oportunidade. Momento importante para que a gente possa esclarecer alguns pontos que, às vezes, para o estudante que não está acompanhando o dia a dia da universidade, pode ficar um pouco preocupado por falta de informação. Então, estamos à disposição para que esses recursos sejam utilizados para que a gente possa informar os estudantes da melhor forma possível e não cansaremos disso. Então, estou sempre à disposição e é um prazer poder falar com vocês, estudantes, via diretório acadêmico. Muito obrigada, professor. E a gente tem aqui com a gente também o estudante de Sistemas de Informação e membro da Coordenação de Assuntos Estudantis do DCE, Max Ziller. E aí, as pessoas costumam me procurar inclusive no meu diretório acadêmico, quando passa por um processo desses que a gente vai falar aqui hoje. Então, você que está jubilando, você que está precisando de dilatar o seu prazo acadêmico, você que está se ferrando na faculdade, escuta esse podcast para a gente poder tirar suas dúvidas. E antes da gente começar, eu queria agradecer a presença de vocês, convidados, e dos ouvintes. E a gente está sempre aberto à disposição para sugestões de temas, opiniões, que podem ser enviados para o nosso Instagram, @dce.ufo. Bom, vamos começar falando sobre o elefante na sala, né? Porque 99% das mensagens que o DCE recebe nesses últimos dias são em relação ao retorno das aulas. E nessa situação de incerteza, né, de muita insegurança, o que acontece com o calendário acadêmico e como será esse processo de normalização das atividades, professor Armindo? Obrigado pela questão. Ela é a questão crucial hoje, que passa não só pelos estudantes, mas pelos professores e pelos técnicos administrativos também. A Universidade Federal de Uberlândia e as demais universidades federais não têm nenhuma perspectiva neste momento. Quando eu falo neste momento, eu estou estabelecendo agora, por uma questão de tempo, para as pessoas se organizarem seu pensamento, dentro do mês de maio não há nenhuma condição de volta do calendário acadêmico. Se vocês observarem, aqui em Uberlândia e nas cidades onde a UFO está instalada, o índice de infestação do Covid-19 está subindo. A curva ela sobe violentamente. Então, nós, enquanto escola, seremos os últimos a voltarem na cadeia produtiva aí do sistema econômico, ou cultural, ou educacional. Então, eu quero deixar muito claro, não há uma perspectiva de suspensão do calendário neste momento ou dentro do mês de maio. Nós precisamos avaliar melhor isso, talvez na passagem do mês de maio para o mês de junho, que pode ser um ponto importante para a gente visualizar da possibilidade da volta. Eu não tenho tanta certeza e nem a preocupação que a gente tenha que voltar rápido. Para que a gente possa voltar, nós precisamos ter um planejamento bastante significativo. Eu queria que vocês refletissem comigo assim. A universidade precisa esterilizar todos os seus espaços, nós precisamos organizar o espaço físico para uma possível volta. Precisamos colocar as salas de aulas em distanciamento adequado entre os estudantes. Então, vocês imaginem uma sala de aula que tem aí vários alunos, 100 alunos, 120 alunos, 45 alunos, né? Que espaço nós teremos para que a gente possa garantir segurança e qualidade para que a aula ocorra com tranquilidade. Vamos pensar na oferta do álcool gel, da máscara. Então, não é tão simples a gente voltar. Para voltar, a universidade tem que gerar
a segurança. O comitê de acompanhamento, eu, coincidentemente, sou presidente do comitê da UFO. Então, nós estivemos reunidos na última sexta-feira e vamos fazer uma nova reunião. Nós estamos propondo a criação de um grupo de trabalho que vai fazer o acompanhamento e o planejamento da possível volta. Esse grupo vai planejar como voltar e não quando voltar. Então, para que, quando a gente definir pela volta, a gente possa deixar a estrutura e as condições todas bem organizadas. Então, em primeiro lugar, segurança para todos nós. Todos nós que eu digo, setor administrativo, professores e aos estudantes. Nós temos uma preocupação muito grande porque na volta dos estudantes para a universidade, voltarão estudantes e talvez servidores de muitos locais do país, inclusive até de locais onde contaminação do Covid-19 está mais intensa. E nós vamos trazer as pessoas de volta para um mesmo lugar. Imagine Uberlândia trazendo 20 mil alunos e colocando dentro de Uberlândia. Então, a gente precisa ter muita segurança para que isso ocorra. O calendário acadêmico não volta agora, imediatamente, tem que ter um planejamento, então tem uma equipe trabalhando com isso. O setor da DIRAC também já está fazendo um planejamento, assim, olha, se as aulas voltarem em 18 de junho, estou falando 18 porque nós suspendemos as atividades no dia 18 de março. Então, nós estamos pegando 18 de junho, estamos fazendo uma previsão de organização de calendário a partir de 18 de junho. A partir de 18 de julho, outra previsão, se voltar em 18 de julho, se voltar em 18 de agosto e se voltar em 18 de setembro. Nós estamos fazendo cenários, estamos preparando cenários para planejamento. Então, eu não sou a favor da volta, eu acho que o momento não é seguro para ninguém de nós agora, mas estamos já fazendo planejamento para entender como será a volta. E não estamos discutindo o dia da volta, estamos discutindo voltar. Então, como o DCE tem recebido várias perguntas, só para complementar as informações que o professor Armindo passou, e eu acho que não tem fonte mais direta de informação que a gente possa procurar, mas tem muitos diretórios acadêmicos também que estão procurando a gente por conta dos processos de eleição, falando que a gestão acabou. O que a gente pode fazer para resolver isso? Primeiro, tem que olhar o estatuto do diretório acadêmico. A maior parte dos estatutos coloca lá 1 ano de gestão, coloca um prazo. Só que a gente está numa situação muito atípica. Não tem como fazer eleição agora. A gente recebeu alguns pedidos, algumas perguntas de diretórios querendo fazer eleição por agora. Não é minimamente viável. Vocês que são de diretórios acadêmicos ou de outras instituições que estão acabando os seus tempos de gestão, a sugestão que a gente dá é, primeiro, sempre tomar cuidado com o estatuto de vocês, olhar o estatuto. E, segundo, é uma situação tão atípica que quando voltar às aulas, voltar às atividades, aí vocês usam dos fóruns que vocês têm, pode ser uma assembleia, pode ser um plebiscito, não sei o que vocês podem fazer de acordo com o estatuto de vocês, para poder voltar às atividades normal, para poder resolver essa questão. Agora, sobre o calendário, eu costumo falar para as pessoas que a gente não conseguiu uma reunião com o coronavírus para poder saber como é que está a agenda dele, para a gente poder montar uma data certinha para voltar. E a gente recebe também várias perguntas sobre cancelamento de semestre, se o semestre vai cancelar ou não. Isso é uma situação completamente sem precedente, e eu costumo sugerir às pessoas para olharem como é que é a reposição de aulas de greves que a UFO já teve em 2012, em 2016. A de 2012, em específico, foi bem longa, então teve um tempo para poder normalizar o calendário. É só olhar como foi normalizado lá atrás para a gente poder visualizar como que pode ser a melhor solução para agora, mas cancelar o semestre não é uma coisa que nunca aconteceu na universidade. Eu quero voltar nessa questão que o Max citou muito bem. O calendário acadêmico da graduação e da pós-graduação está suspenso por uma resolução do Conselho de Graduação e do Conselho de Pós-Graduação, de Pesquisa e Pós-Graduação. O que significa isso? As atividades acadêmicas da universidade estão suspensas, elas estão congeladas. Ninguém vai perder o ano, vai perder a formação por isso. Esse é um momento muito crítico e que todos nós estamos muito preocupados com ele. Nenhum gestor, professor, poderá utilizar disto para prejudicar algum estudante. Nós iremos monitorar, se for o caso, levaremos
as situações para o conselho de graduação, para que o conselho defina uma política para questões que não são possíveis de resolver, tanto no âmbito do curso quanto no âmbito da unidade acadêmica. Então, a nossa preocupação é de que o aluno não seja prejudicado. Mas qual é a concepção disso? É que tudo está suspenso. Se tudo está suspenso, o prazo ou os prazos, eles também estão suspensos, estão congelados. Eles passarão a valer a partir do momento que voltar ao calendário acadêmico em vigência. Bom, vamos para outra pergunta, então, que agora eu acho muito importante a gente discutir sobre as questões que trazem muita angústia para vários estudantes e que são importantes no meio estudantil, mas nem sempre chega ao estudante com todas as informações necessárias e corretas. E o primeiro deles é que processo de trancamento de matérias e do semestre, e qual que é os direitos dos estudantes em relação a isso? No meu curso é uma situação, infelizmente, muito normal, essa necessidade de trancar a disciplina, ou de trancar todo o semestre. Às vezes realmente não tem jeito, o estudante não vai conseguir continuar estudando, e simplesmente abandona a matéria. Por favor, gente, não reprova por falta. Reprovar por falta é o que mais vai ferrar com seu CRA, com seu histórico acadêmico, é a pior das possibilidades. Então, não simplesmente abandone e larga. Tranca a sua disciplina, tranca a sua matrícula no portal do aluno. Trancamento de uma disciplina apenas, ou de uma quantidade de disciplinas, pode ser feito uma vez por disciplina durante a graduação da pessoa, segundo as normas de graduação, e como a Armindo explicou, dá para a gente fazer fácil no portal do aluno. E o trancamento geral do semestre, se não der mesmo para estudar esse semestre, se tem alguma coisa, você não precisa nem justificar, tem grandes justificativas. As pessoas costumam achar que é preciso de contar uma história muito triste para poder fazer essas solicitações. Não, é um direito seu. Então, se você não puder estudar esse semestre, você tranca o seu semestre. Você pode fazer essa solicitação, se não me engano, professor Armindo, me corrija se eu estiver errado, mas 2 vezes durante a sua graduação, o trancamento geral de semestre, para você poder não estudar esse semestre sem perder o seu vínculo. Que daí você mantém tudo normal, depois você volta a estudar normalmente quando você conseguir resolver a sua vida. E daí você não tem esse monte de reprovação por falta que vai puxar seu CRE lá para baixo. Não é necessário solicitar trancamento neste momento. Não é preciso, porque, como eu disse antes, e foi por isso que eu disse que o calendário está congelado, está suspenso, você, se tiver que pedir algum trancamento, vai pedir esse trancamento na volta, quando o calendário estiver valendo em vigência. Agora, não há necessidade de se preocupar com o trancamento. Então, esqueça essas situações que, às vezes, você estava pensando em solicitar logo após o início das atividades em março. Aguarde a volta do calendário. Nesse momento, se algum professor ou você solicitar, a Diretoria de Registro Acadêmico, a DIRAC, ela vai deixar em stand-by a sua solicitação. Ela vai processar isso somente na volta do calendário acadêmico, porque o prazo está valendo dentro do calendário acadêmico. Então, se houve uma suspensão, significa que aquela solicitação ela não será processada, ela será congelada e passa a valer na volta do calendário. Então, prezados estudantes, alunas e alunos, eu queria que vocês ficassem tranquilos quanto a isso. É claro que todo mundo está preocupado, mas não precisa pedir trancamento neste momento. Agora, vamos passar para outro assunto, que é o recurso do regime especial de ensino. E a gente sabe que ele é um pouco mais restrito. Como é que esse regime especial de ensino funciona, professor Armindo? O regime especial de ensino para pessoas que têm dificuldade de ir presencialmente à sala de aula. O aluno faz o contato com o professor ou pede para que alguém faça o contato com o professor pode solicitar atividades para que o aluno desempenhe essas atividades na sua casa. Todo aluno tem o direito de solicitar o regime especial, desde que ele tenha realmente alguma situação que impeça o trânsito dele à universidade. É um direito do aluno, ele pode fazer isso, e é um dever do professor cumprir com isso com o aluno. Max falou muito bem lá na anterior que o aluno tem os direitos. A norma de graduação,
a Resolução 15 de 2011, inclusive ela está sendo agora reavaliada, tem uma comissão, inclusive tem estudantes participando dela, da comissão que está revisando as normas de graduação. Elas foram criadas lá em 2011 para amparar, para proteger o estudante, porque haviam, às vezes, atitudes muito radicais que não protegiam e não tinha regra, né? Então, a norma de graduação veio, criou várias situações e condições para que o aluno tenha uma proteção e nós, professores, tenhamos que cumprir com essa disposição de contribuir para o aluno, né? Não é porque o curso é presencial, mas se o aluno não tem a condição da participação dele, ele pode desenvolver trabalhos orientados pelo professor e ele faz esse trabalho na sua casa. Isso é justo, inclusive. Neste momento da suspensão do calendário, isso não tem necessidade, porque não tem calendário valendo. Se algum professor estiver dando aula sob o amparo da resolução de suspensão de calendário acadêmico, não vale nada a aula que ele está dando, enquanto cumprimento curricular. Ele pode estar orientando uma leitura ou outra, mas isso não tem ainda nenhuma resolução que ampara que aquilo será aproveitado no currículo do aluno. Calendário suspenso, a não ser que se chegue ao momento de achar que a gente vai fazer uma outra resolução e abrimos para que parte do trabalho seja feito à distância, não à distância no sentido de EAD, à distância por trabalho remoto, por computador, por zap, por e-mail, mas isso ainda não está sendo discutido, tá bom? Então, o calendário suspenso, quanto a essa questão do regime especial neste momento do Covid-19, o aluno não precisa se preocupar. Tem alguns casos que são passíveis, de acordo com as normas acadêmicas, de regime especial, sendo os mais comuns deles a pessoa portar uma doença grave, que a impeça, de alguma forma, de frequentar as aulas presencialmente, e o fato da pessoa estar gestante. O fato dela estar com uma gravidez, vai ter um bebê, e daí ela tem que tomar um pouco mais de cuidado com a própria família, né, que está crescendo. É importante ressaltar, e isso por conta de casos que nós do DCE já acompanhamos, inclusive, que não cabe à coordenação do curso avaliar se o estudante está doente ou não. Cabe a uma junta médica, cabe às pessoas que têm formação para isso. Então, se houver algum questionamento sobre o atestado médico que a coordenação apresente, e eu estou falando isso inclusive por experiência própria, o estudante pode questionar por que inclusive eles estão querendo saber, porque no estudante ele tem inclusive alguns direitos médicos, algumas questões que são da sua privacidade, algumas questões que são da sua relação médico-paciente, que não é necessário que ele exponha para os professores e etc. Então, se houver a avaliação médica de que ele precisa de se afastar das atividades por mais do que uma semana, por um tempo mais alongado, então solicita esse regime especial também para você poder continuar estudando, substituir as suas atividades acadêmicas em casa, para você conversar com seus professores, ver como é que você é menos prejudicado e segue estudando normalmente depois que você estiver ok. Uma coisa muito comum é que quando o estudante passa por muitas dificuldades ao longo da sua graduação, a própria universidade impõe um limite para essas pessoas e o marco desse limite é o processo de jubilamento, que também possui muitas questões e mitos no universo estudantil. Os cachorros da UFO estão para provar, né, que o imaginário do estudante sobre o jubilamento é muito amplo. Então, acho relevante, né, a gente trazer esse assunto para a nossa discussão. É isso mesmo, você tem razão. Esse enunciado que vocês elaboraram, ele é a verdade, ele é verdadeiro. A universidade, a educação formal, ela é feita de regras, de normas, né? E muitas vezes essas normas, elas acabam que engessando o processo de ensino-aprendizagem. Eu reconheço isso. Vocês que são estudantes que participam dos conselhos superiores, principalmente quem participa do Congrade, observa quando tem processo de aluno, processo de jubilamento de aluno, lá no Congrade. O Max é um que ele gosta de sempre participar quando tem um processo desse para discutir essas questões com o conselho e, às vezes, com os coordenadores de curso que estão lá presentes, de onde vem o pedido de jubilamento. O que a gente precisava sempre orientar os estudantes para que eles, mesmo que eles tenham as dificuldades, e a gente sabe que nós estamos numa geração onde os estudantes acabam tendo bastante dificuldade
psicológica ou psiquiátrica. Às vezes, uma dificuldade financeira gera uma dificuldade psicológica e psiquiátrica e que, às vezes, ela cria a dificuldade da participação do aluno nas aulas de forma regular. Às vezes o aluno fica faltoso, não porque ele quer. Às vezes o aluno entra para a universidade, o peso do trabalho, dos estudos da universidade, pode provocar um certo desequilíbrio. Isso, eu não vou dizer que é normal, isso é comum. Nós sabemos que na nossa era, na nossa geração, isso é muito intenso. Então, as pessoas precisam ficar atentas a essas situações, precisam acompanhar a sua vida acadêmica. Isso é muito mais assim, uma questão de acompanhamento da vida acadêmica. Se o estudante percebeu que ele tem dificuldade, ele precisa procurar o coordenador, ele precisa dialogar com o professor, porque às vezes o professor vai deixando isso acontecer. Aí chega lá no final, ele atribui uma nota ruim, porque ele também não sabe o que aconteceu com o aluno acabou se distanciando um pouco do dia a dia da sala de aula. Então, acho que o diálogo entre professor, coordenador de curso e aluno é importante, porque geralmente essas situações, quando elas se agravam, às vezes o professor reprova o aluno por uma situação dessa, vai para o colegiado mantém a reprovação, isso vai para a unidade acadêmica, depois vai para o Congrade, quando chega no Congrade, é difícil salvar o aluno daquela condição, né? Aí o que ocorre? Aí vira jubilamento, né? É importante, eu quero parabenizar vocês, estudantes do DCE, preocupados com isso. Você, Letícia, falou há pouco do número exaustivo de pessoas pedindo que tem jubilamento. Eu diria, nós temos mais de 4.000 alunos em processo de jubilamento. É muito grande. Então, concordo com vocês, acho que precisamos ter mecanismos de acompanhar isso mais de perto. E vocês do DCE têm essa condição que é fantástica, essa preocupação de vocês com a formação dos nossos estudantes. Eu quero me referenciar, para encerrar minha fala, a um filme chinês de uma professora que pega aulas numa escola de zona rural e depois ela perde uma estudante, né? E o filme se chama Nenhuma Menos. E eu, quando passa um processo lá no Congrade de jubilamento, eu sempre lembro desse filme. Nós temos sempre que batalhar porque a universidade não perca nenhum aluno. Nós não podemos ter nenhum a menos. Sempre manter os nossos estudantes em atividades para que eles se formem e se tornem profissionais aí no mundo e realizar aquilo que eles desejaram. Max, você tem alguma coisa com toda essa vivência de Salvador, da galera do Sistema das Informações, sobre essa questão de jubilamento, de todo esse processo, né, que é muito difícil para os estudantes? Nem só a galera da SI, né? Porque eu acredito que eu sou um dos estudantes que mais fica falando lá no conselho de graduação também. O professor Armindo me vê bastante lá mesmo. E a galera de todos os cursos, a gente corre atrás. Só que tem algumas coisas que os estudantes podem facilitar a nossa vida na hora de a gente defender eles. Porque a gente fica bem fazendo o serviço de advogado mesmo, tentando defender os estudantes lá. Porque os pedidos muitas vezes chegam e a galera não viu nem as normas acadêmicas para saber se enquadrar. E às vezes a pessoa se enquadra em algum dos casos que dá para salvar e ela não conseguiu ver, não conseguiu correr atrás. Primeiro, o prazo de dilação de prazo, né, que pode ser solicitado, porque muitos casos de jubilamento são que a pessoa chegou no tempo máximo de curso. O prazo máximo é de 50% a mais do tempo de curso. Então, a maior parte dos cursos é de 4 anos, vou usar como exemplo. 50% de 4, 2 anos a mais, você tem 6 anos para se formar, se o curso é previsto para 4 anos. A dilação de prazo, você tem que solicitar antes de chegar no final desses 6 anos. Porque muita gente espera dar ruim para poder fazer a solicitação. E daí a galera acaba perdendo um semestre ou mais, porque está com a matrícula bloqueada, enquanto passa por todo esse processo, de ver se vai poder voltar a estudar ou não. A dilação pode ser solicitada por 50% do tempo a mais do tempo máximo. Ou seja, o tempo máximo de um curso previsto para 4 anos é de 6 anos, 50% disso 3 a mais, 9 anos ao todo. Então, eu sugeriria, inclusive, que as pessoas, quando fizessem a solicitação, fizessem uma solicitação honesta. Porque muitas vezes eu vejo o estudante querendo colocar para os professores que vai começar a ser muito produtivo e coloca que vai se formar em 1 ano, e daí ele só consegue 1 ano de dilação de prazo. E você não pode pedir 2 dilações de prazo. Solicita, então, uma dilação honesta, com você mesmo, inclusive. De quanto tempo você acredita que você vai conseguir se formar de fato. E daí faz a solicitação.
verifica lá nas normas de graduação os casos que lhe cabem. Geralmente, o caso é de doença. Muitas pessoas reclamam de questão de doença, não só de saúde mental, mas inclusive doenças que levam à questão de saúde física. A gente já viu vários casos lá no conselho de graduação que os estudantes se sentem, inclusive, acanhados de falar a situação. Quando chegam lá no último ponto, que é o Congrade, expõe tudo. Já vi estudante que era surda de um ouvido e tinha vergonha de falar com os colegas, com os professores, tanto que a coordenação não sabia. Chegou lá no conselho de graduação, ela levou todos os documentos comprobatórios de que ela passou todo o tempo de graduação sem ouvir a aula direito, mas tinha vergonha, o que é entendível e é triste. Mas a pessoa, na hora de fazer esses processos, ela precisa de apresentar esses documentos para poder garantir que ela vai conseguir o tempo extra para poder se formar. Além disso, independente de qual dos casos das normas de graduação que você se enquadre, coloque direto todos os documentos comprobatórios. Você falar que você tem depressão não significa nada, até porque autodiagnóstico não pode, gente, é perigoso. Agora, você ter o documento de um psicólogo, de um psiquiatra falando que você tem depressão, é outra história. E daí, inclusive, entra naquela questão de apenas uma junta médica poder questionar e etc. Então, você está resguardado para o seu pedido contrário ao jubilamento. Se vocês me permitirem, inclusive, eu queria voltar a palavra para o Armindo um pouco com uma provocação. O Armindo sabe que eu já reclamo muito disso no conselho de graduação, que é de que alguns colegiados de curso e conselhos de unidade se negam a discutir esses assuntos por ficar simplesmente falando que está nas normas. Então, se está nas normas que tem que jubilar agora, a pessoa vai jubilar agora. E não podemos alterar isso. Apenas o conselho de graduação pode alterar isso. O que não é bem uma verdade. Só que eu sou estudante falando, os professores muitas vezes não escutam nós estudantes falando. Então, eu gostaria de ouvir o pró-reitor de graduação dizendo o que o colegiado, o que o conselho da unidade pode ou não pode fazer sobre esses casos dos estudantes recorrendo sobre o jubilamento. Nós assistimos no Congrade uma série de situações que elas vêm sendo proteladas, que elas poderiam ter sido resolvidas lá no colegiado de curso e nem ter mesmo chegado na unidade acadêmica, no conselho da unidade acadêmica. Porque essa situação, ela ainda é uma situação lá do colegiado, ela é uma atribuição do colegiado. Quando chega no Congrade, é porque a situação já foi protelada por muito tempo e passou pelo colegiado, passou pela unidade acadêmica e que vai para o Congrade. Por isso que o aluno precisa ficar atento. Eu também concordo. O problema é que nós não temos gestão sobre o colegiado. Ele é um órgão, depois nós vamos falar dele, ele é um órgão com autonomia. Seria importante que o aluno, ao solicitar lá o seu, com a sua dificuldade, ele acompanhe isso e seja verdadeiro na solicitação dele, diga todas as dificuldades que ele tem, para isso não ficar protelado. Eu acho que há mesmo uma espécie, olha, nós não vamos discutir isso aqui, joga isso para o conselho seguinte. Isso não pode acontecer. Isso tem acontecido muito nos colegiados, nas unidades acadêmicas. A gente tem conversado com coordenadores de cursos sobre isso, mas essa prática tem se repetido. Não é bom isso. É importante que o colegiado discuta a situação do aluno, porque eles que estão próximos ao aluno. Aí vem para a Prograde, nós damos sempre um parecer técnico muito em cima das normas de graduação. É um parecer frio, porque ele não conhece o aluno, ele conhece os documentos. E aí, então, nós, quando vamos fazer o parecer, nós acabamos ficando limitados no nosso parecer. Aí, quando vai discutir isso no Congrade, precisa que alguém defenda o estudante ou que o coordenador também se manifeste. Nós, na Prograde, temos um princípio. Se o Max observar lá os pareceres, na maioria das vezes, os nossos pareceres, quando há condição legal, nós defendemos os estudantes. Só que aí depende do conselho acatar, o relator acatar e o conselho acatar. Então, para a gente encaminhar para o final desse episódio, eu acho importante a gente falar sobre os órgãos e colegiados da UFO. Seria interessante os estudantes saberem como eles funcionam, o que eles decidem, porque, né, tem muito essa questão que a gente veio falando de direitos dos estudantes e o que está acontecendo na UFO que pode influenciar na vida deles. A gente, inclusive, já comentou sobre alguns desses órgãos colegiados aqui. A divisão mais comum dos órgãos colegiados é de 15% das cadeiras para os estudantes, 15% para os técnicos administrativos e 70% de professores. Essas cadeiras elas passam por um processo de eleição.
Dentro de cada curso tem um colegiado do curso, que daí o processo de eleição varia de um lugar para o outro. Tem algumas unidades que reconhecem que o diretor acadêmico é eleito e já passa por esse processo de eleição, então o diretor acadêmico simplesmente indica quem que vai ser o representante. Às vezes a eleição é junto com a do diretor acadêmico, às vezes a eleição para representante do colegiado é junto com a eleição dos demais conselheiros. Os conselheiros docentes e técnicos são eleitos junto para um mandato de 1 ano com os conselheiros discentes. Muda de um lugar para o outro, mas é o órgão que atua de acordo com o seu curso. E é o primeiro órgão no qual o estudante vai recorrer. O segundo órgão que o estudante recorre seria o da unidade acadêmica, um órgão um pouco acima, um pouco maior, com maior participação de docentes, porque o colegiado costuma ser bem enxuto, um conselho da unidade costuma ser maior um pouco. Também tem a representação discente, garantida de acordo com aquelas proporções que eu disse. Aquela proporção que eu disse é a mínima. Eu já fiquei sabendo de alguns órgãos colegiados que têm uma proporção um pouco acima para os estudantes, o que nós, como representação estudantil, achamos ótimo. Nesse espaço da unidade acadêmica, no qual também, às vezes, o diretor acadêmico indica, ou o conjunto dos diretores acadêmicos indicam, às vezes tem eleição, para os estudantes poderem ter a sua representação. E é muito importante ter essa participação nesse espaço, os estudantes saberem quem que está lá, essa pessoa dá os repasses para os colegas do que está acontecendo, porque mexe com o dia a dia do estudante, mexe diretamente com a vida da galera. Tanto que nos conselhos superiores, que são o terceiro espaço, no conselho de graduação, que a gente citou aqui algumas vezes, o conselho de graduação chega lá, a requisição, a gente do DCE costuma correr atrás do estudante que está lá, porque aparece lá na pauta, pedido de fulano de tal do curso de tal coisa. A gente tem que ficar tentando stalkear nas redes sociais para tentar achar essa pessoa, para, às vezes, entender melhor o caso dela, para a gente verificar, às vezes, algum documento que ela não mandou, que ela deveria ter mandado. Então, é muito mais fácil se isso for feito nos menores órgãos colegiados. Chegando lá no final, a gente sempre corre atrás, né? A gente não vai deixar ninguém para trás. Só que é um pouco mais difícil. Os conselhos superiores são 5, né? Nós, da graduação, temos cadeira em 4 deles. É o conselho de graduação, que já foi tanto citado aqui, que tem todos os coordenadores de curso, mais a percentagem de representação de técnicos e discentes. O Conselho de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis, que tem funcionado, inclusive, recentemente, muito mais do que antigamente se resolvia. O Conselho Diretor, que tem os diretores de todas as unidades que geralmente gerem questões de normativas financeiras, da gestão da unidade, da universidade, etc. E o Conselho Universitário, que é o órgão maior, que daí eu costumo explicar ele como sendo o conselho onde o pau quebra. Daí lá tem todos esses conselhos, temos a representação discente do DCE e a proporção, né? Porque o DCE, a eleição do DCE também é a eleição para os conselhos superiores, então a proporção de votos que uma chapa teve, nós tivemos 80% dos votos, portanto, ocupamos 80% das cadeiras, as outras 20% não são responsabilidade do DCE. Inclusive, eles costumam perder essas cadeiras por ausência, né? Mas, enfim, fica para tópico de outro momento. Essa representação a gente sempre busca fazer da melhor maneira possível, porque a gente vê que, por nós sermos estudantes, às vezes a gente tem que se esforçar o dobro para ser mais levado a sério lá. Nós do DCE fazemos muito esse esforço para a gente conseguir ter uma representação nesses espaços e defender o direito dos estudantes. Eu vou fazer algumas considerações a partir da própria fala do Max, que foi muito preciso. Quando, às vezes, o estudante entra na universidade, ele estranha um pouco o jeito que a universidade é organizada. A forma como a universidade é organizada está vinculada à Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB. A regra está lá. A universidade, ela tem que ter essa estrutura administrativa que nós temos aqui. Então, quem administra a universidade são os conselhos universitários, são os conselhos superiores. Não sou eu, pró-reitor, que faço o que quero. A administração, ela pode estabelecer as diretrizes, entendeu? Por onde vai caminhar a tendência das discussões. Isso depende de como se conduz. No entanto, as decisões, elas cabem aos conselhos. Na seguinte hierarquia, pegando da base, né, do nosso cotidiano. Então, primeiro, tem o colegiado de curso. É o colegiado de curso que tem o primeiro contato conosco todos, professores, estudantes e técnicos, e acima do conselho
do colegiado tem o conselho da unidade acadêmica. Então, toda a unidade acadêmica, porque a UFO, num determinado momento, na década de 90, ela decidiu se organizar em unidades acadêmicas. E esse estatuto que nós temos aí hoje é o estatuto que foi elaborado por essa nova composição que foi organizada. Então, nós temos o colegiado de curso, conselho de unidade acadêmica, e depois temos os conselhos superiores, como disse o Max. O conselho diretor, que é o CONDIR, é o conselho que trata da administração da universidade e da gestão financeira, e também da gestão de pessoal. Esses 3 itens são muito próprios do conselho diretor. Depois tem o conselho de graduação, que é o conselho que trata dos estudantes de graduação, do cumprimento da regra das normas de graduação e das atividades acadêmicas. Então, aquilo que está acontecendo nos colegiados, projetos pedagógicos, e é disso que vai tratar o CONGRAD. O CONGRAD trabalha com as diretrizes de ensino e aprendizagem. O CONSEX, que é o Conselho de Extensão e Cultura, né? Obviamente é um conselho importante porque ele trata da extensão, muito mais hoje, porque a extensão faz parte do currículo da universidade, do currículo dos cursos, e depois temos ainda o Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação, que cuida das questões da pesquisa e das questões da pós-graduação. E por último, como disse o Max, o CONSUM, que é o Conselho Universitário, que é o conselho máximo da universidade, onde todos os segmentos estão presentes e representados lá. Eu não quero aqui discutir plano, né, o valor da participação de cada segmento, é o estatuto que disse isso, e quem muda essas questões é a reformulação do estatuto. Não tenho competência para discutir isso agora. Mas só para dizer que a universidade se realiza pelos conselhos. O reitor, ele tem que tomar as decisões balizadas nas regras do Conselho Universitário, tá? Porque ele é o presidente do Conselho Universitário, mas o Conselho Universitário é que determina o que o reitor faz. Então, as diretrizes são estabelecidas por esse conselho. A universidade, ela é muito importante porque ela é colegiada. Não tem quem manda na universidade, né? Por isso que os estudantes, os técnicos administrativos, representantes professores participam dos conselhos para participarem das decisões. Esse é um modelo importante, um modelo interessante da gente discutir as questões de forma democrática, a partir das ideias e dos princípios, né? Então, o ensino superior ele tem essa organização, em especial as universidades federais e as universidades públicas. Não tem dono a universidade pública, portanto, tem os conselhos que decidem por elas a partir da legislação instalada, né? A legislação, é muito importante falar da legislação, porque é ela que regula toda esta realização. Para finalizar o nosso episódio, eu queria apresentar para vocês, ouvintes, que nós, no podcast DCE UFO, tivemos a ideia de fazer um quadro chamado Você Pergunta e o DCE Responde, no qual os estudantes mandam suas dúvidas em relação à universidade lá no direct do nosso Instagram, @DCE UFO. Então, assim, né, quadro bem sugestivo, né? Você Pergunta e o DCE Responde. E pode ser de qualquer jeito, mensagem de texto ou até mesmo áudio pra gente tocar que nem acontece na rádio. Poder aquecer um pouquinho do nosso coração, ouvir a voz de vocês, tá? Então, por favor, interajam com a gente, mandem suas dúvidas, porque a gente fica com saudade nesses tempos de quarentena. E a gente já recebeu a primeira pergunta do quadro. Olá, meu nome é Amanda, sou aluna do 5º período de Relações Internacionais da UFO e tenho uma dúvida em relação ao sistema EAD. O meu diretório acadêmico, do qual faço parte, recebeu uma reclamação esses dias, uma reclamação assim, entre aspas, que alguns alunos receberam um e-mail para um curso, como se fosse um curso para aprender, um curso para aprender a mexer na plataforma EAD. E muitos entraram em contato comigo, porque eles ficaram assustados por achar que ia ser um início para a UFO começar o sistema EAD. E aí eu entrei em contato com um membro do DCE, ele nos tranquilizou quanto a isso, mas acho que eu queria saber mais um pouco, assim, do DCE, sobre a questão do porquê nós, alunos, não podemos defender o EAD durante esse período, ainda mais. Eu sei que muitos estão ansiosos para se formar e tudo mais, mas por que não defender isso para ficar claro para todos os alunos? E se também é garantido que a UFO não fará realmente o sistema EAD. E é isso. Obrigada. Essa é a questão do momento, tanto para os estudantes quanto para os docentes. É uma preocupação nossa, sim. O comitê de acompanhamento, de monitoramento à Covid-19 da UFO está debatendo sobre esse tema, mas eu quero dizer algumas questões sobre isso. Há
várias possibilidades e várias concepções em torno dessa questão do EAD. Então, primeira coisa, a UFO ela tem duas modalidades de ensino: a modalidade presencial e a modalidade à distância. A modalidade presencial é essa que nós estamos inseridos nela, onde as aulas são presenciais, os estudantes estão presentes na sala de aula, nos laboratórios, as atividades de extensão. O aluno fez via SISU ou via vestibular, ele ingressou na universidade para cumprir com o seu currículo presencial. A outra modalidade é a modalidade EAD, que é gerenciada aqui na UFO pelo nosso SEAD, o Centro de Educação à Distância. Então, lá em 2009, a UFO se cadastrou, por meio de um edital publicado pela CAPES, no modelo da UAB, Universidade Aberta do Brasil, que é do Ministério da Educação, onde as universidades poderiam se credenciar e ofertar cursos de ensino superior de graduação na modalidade à distância. Então, nós temos 6 cursos nessa modalidade aqui em Uberlândia e temos alguns cursos de extensão e outros de capacitação de pessoal nessa modalidade. O SEAD, o nosso Centro de Educação à Distância, ele dispõe de uma estrutura onde ele pode ofertar estes cursos. Então, tem uma estrutura de internet, de plataforma, o Moodle que é utilizado. Essa estrutura ela tem um limite de capacidade de armazenamento de informações, que foi desenvolvido para esses cursos que lá são desenvolvidos. O SEAD atende a uma fatia importante da universidade. Como nós fomos surpreendidos por esse momento do isolamento social, muitas questões surgiram se a gente não poderia ocupar o espaço do SEAD para ofertar aulas na modalidade que lá está sendo feita, que é a distância. Então, primeira coisa, para todo mundo ficar ciente. Uma coisa é a educação à distância, que é aquilo que é feito hoje para alguns cursos à distância. Nós do ensino presencial, utilizarmos daquela modalidade, não é educação à distância. Por que não é? Porque a educação à distância tem todo um suporte, tem todo um aparato preparado para aquilo. Existem tutores que auxiliam os professores e que auxiliam os estudantes. No caso da educação presencial para utilizar à distância, tem uma outra modalidade. Nós poderíamos utilizar o ensino remoto e não à distância. Por que isso? Porque nosso trabalho é presencial, tá? Nossa modalidade é presencial. Só que é o seguinte, nós somos hoje basicamente 32 mil alunos entre graduação e pós-graduação. Portanto, nós precisaríamos de uma capacidade de armazenamento da nossa plataforma Moodle para 32 mil alunos e 1.800 professores e armazenamento de todo o conteúdo ensinado na plataforma, mais os mapas, fotos e os vídeos gravados para a aula. E a disponibilidade para a aula ao vivo. E também das aulas gravadas em estúdio para os professores. Então, veja bem, a gente não consegue preparar toda a comunidade acadêmica de uma hora para outra, ou em nem 1 mês, 2 meses, e nem 3 meses, para ofertar essa modalidade. Então, nós temos uma dificuldade. Nós não temos a capacidade de armazenamento, porque o sistema está preparado para aquela modalidade. Para isso, precisaria fazer um investimento monstruoso e muito grande, né? Então, esse é o primeiro impedimento. 2, precisamos capacitar os professores, os técnicos administrativos e até muitos estudantes para acessarem o Moodle. Nós temos docente que nunca acessou o Moodle, nunca foi preciso, então agora precisaríamos fazer um trabalho de capacitação. E terceiro, ter capacidade de armazenamento das informações. Então, quero dizer para vocês, estudantes, que é uma questão que nos inquieta. Nós estamos estudando. Lá no grupo do comitê, estamos debatendo, e no grupo da gestão superior, da reitoria, nós também estamos debatendo. Agora, passados praticamente 2 meses de suspensão do calendário acadêmico, é momento, sim, da gente pensar se nós vamos apostar na volta do calendário dentro de 1 mês, 2 ou 3, e a gente recupera isso, como o Max disse lá no começo, de buscar o calendário acadêmico, buscar no calendário acadêmico
a reposição das aulas, ou se a gente já começa a preparar o sistema para isso. Nós estamos trabalhando com isso, não temos respostas, não temos todos os problemas resolvidos para implementar. Portanto, no momento, não tem EAD. Tem calendário suspenso e tem planejamento. Nós estamos procurando planejar e buscar saídas. Assim que a gente tiver essas saídas e tiver o planejamento concluído, nós chamamos os estudantes, chamamos o DCE e vamos debater. Nós estamos instituindo um grupo de trabalho para discutir isso, inclusive vai ser convidado membro do DCE para participar. Amanda, obrigada a pergunta. Eu vou colocar um pouco do posicionamento que o DCE tem, que inclusive já foi passado para você. Você citou que você procurou membro do DCE, que essa pessoa já te tranquilizou. O último censo do IBGE apontou que 2/3 da população tem acesso diário à internet em casa. O que isso nos traz de informação? Que 1/3 não tem acesso à internet em casa. E esses que têm, nem sempre é Wi-Fi. Muitas vezes é no 3G mesmo. Depende da capacidade do celular poder acessar, depende da qualidade do sinal, depende de estar com o plano pago e depende de uma série de questões. E a gente pode pegar como exemplo uma universidade que é vizinha aqui, que é o IFTM. O IF está com aulas no formato à distância. Tem muito processo controverso nesse processo que o IFTM fez. Eles fizeram uma enquete virtual para ver se os alunos têm acesso à internet. Só 30% dos alunos responderam. E esses 30% que responderam falaram que têm acesso à internet, naturalmente. Então, eles usaram isso como um embasamento para ficar com as aulas EAD, o que por si só já é problemático. E ele basicamente jogou para as pessoas que elas tinham que ficar na frente das câmeras, os professores e os alunos, sobrecarregou os alunos de trabalho para fazer, sobrecarregou os professores de tarefas e está dizendo que o serviço está feito. Isso não é uma educação de qualidade. Então, além das questões de falta de ter contato direto, que atrapalha na questão do aprendizado, da exclusão digital de algumas faixas etárias, inclusive da questão de classe, de quem pode ter acesso à internet, nós do DCE não vemos isso como uma alternativa que cabe na universidade que a gente tem construído ao longo dos últimos anos. A universidade ela tem sido construída na democratização do seu acesso, como um direito para as pessoas. A expansão das vagas, as cotas, a democratização do acesso como um todo e da permanência com a assistência estudantil, construíram uma universidade a qual não cabe um sistema que exclui, como seria essa plataforma EAD, como está sendo feito em algumas universidades particulares e em poucas federais, como o IFTM. Quero só dar uma informação última. Os estudantes estarão recebendo nas próximas semanas, ou na próxima semana, no portal, no seu e-mail do portal do estudante, um questionário sobre questões sociais, como está a sua vida em casa, e estamos querendo saber se você tem acesso a computador em casa e à internet. Nós vamos fazer para todos os alunos da graduação e da pós. Eu pediria aos estudantes que estão nos ouvindo que pudesse responder ao questionário o mais rápido possível, para a gente até confirmar o dado que o Max coloca das dificuldades de acesso a computador e internet, porque se vier alguma coisa no âmbito do ensino remoto, a gente precisa pensar, né? Então, nós já estamos nos preparando. Isso é busca de informação. Portanto, não tem ninguém ofertando aula a EAD ou remoto ainda. Nós estamos buscando informações para ver quais são as nossas condições. Os alunos participarão das decisões. Isso não será feito de forma abrupta e decidida por um grupo só, não. A gente quer ouvir bem a universidade para que não ocorra o que tem acontecido por aí. As coisas são muito atropeladas, né? Nós não podemos achar que as faculdades particulares e escolas particulares estão utilizando esse sistema que nós podemos utilizar. Nós somos muito grandes, somos 32 mil alunos. Bom, é isso, Amanda. Eu espero que a gente tenha sanado as suas dúvidas. Caso vocês ainda tenham alguma questão, pode mandar para o nosso Instagram via direct, @dce.ufo. E é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigada pela presença do Armindo e do Max. Vocês podem se despedir agora. Eu quero agradecer a você, Letícia, Max, Brandon, João Pedro, ao DCE em geral. Isso é muito importante. Eu me coloco à disposição. O dia que quiserem, o dia que precisarem, a gente poderia voltar a conversar para informar o que está acontecendo, quais são a capacidade de decisão da universidade. Tá bem? Agradeço a vocês, um grande abraço, fiquem bem em casa, ainda é hora de recolhimento, ainda é hora de isolamento, ainda é hora de ficar em casa, tá bem? Muito obrigado e boa noite.
Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horas vocês vão ouvir esse podcast. Muito obrigado por terem ouvido a gente. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade nesses perrengues que vocês passarem, podem procurar o DCE. A gente deu aqui algumas orientações, inclusive, para a gente poder ajudar mais facilmente, mas qualquer dúvida pode procurar, não tem problema. E agradecer vocês por terem participado. Fiquem em casa, não liguem para o que o presidente da República diz sobre a pandemia, porque ela é real sim. E encerramos o segundo episódio desse projeto. Obrigada aos estudantes que nos ouviram. Por favor, divulguem nas suas redes sociais, mostre para aquele amigo que está com alguma dúvida no processo que a gente falou aqui. E não esqueçam de mandar as perguntas e sugestões para as nossas redes sociais, que no Facebook é DCEUFO e no Instagram é @dce.ufo. E vejo vocês na próxima, né? #UFO em casa, #Fique em casa.